E no município de Chopinzinho a gente tem a disponibilização pelo Poder Judiciário já da equipe, já tem uma psicóloga para fazer o primeiro atendimento. Então chegou a notícia na delegacia de polícia, o delegado já encaminha para a psicóloga do juízo realizar a escuta. E aí a minha dúvida, será que já seria viável, para evitar a revitimização, essa nova oitiva, já trazer a defesa, eventualmente para apresentar os quesitos e serem submetidos ao crivo da psicóloga, entrar naquela abordagem, se seria já interessante tentar introduzir a defesa para já produzir prova e acabar com a nova oitiva nesse primeiro momento? Porque não é bem uma escuta especializada e nem um depoimento especial. É uma modalidade... Na verdade, o que é que prevê a lei? Prevê que é obrigatório a realização do depoimento, fala especificamente do depoimento especial, mas é como eu falei, vamos extrapolar, né, para a gente entender que qualquer método, desde que a gente tenha, né, essa possibilidade de produção de prova, é obrigatório que o depoimento especial seja feito através da produção antecipada de prova, o rito de produção antecipada de prova, no caso de crianças com menos de 7 anos, a lei fala crianças e adolescentes, né, criança com menos de 7 anos, e no caso de violência sexual. Então, sempre no caso de violência sexual e crianças com menos de 7 anos, eu tenho, quer dizer, a lei aponta nesse sentido. Claro que não vai haver nulidade se não fizer, né? A nulidade vai ter que ser apurada no caso concreto, né? Para aquele princípio, né? Padre nulités, sans greve, né? Se não tiver prejuízo, não vou reconhecer a nulidade. Mas, a princípio, tem que ser feito através de produção antecipada de prova. E tem um rito próprio que eu vou ter que seguir. Quer para o depoimento, quer para a escuta especializada, como, digamos, uma forma mais aberta, mais livre, ou sob o rito da perícia. Evidente que eu só vou poder chamar a defesa se eu tiver um acusado, alguém que tenha já sido, pelo menos indiciariamente, lá apontado como o autor daquele fato. Às vezes eu não tenho isso. E eu não dispenso a possibilidade de você primeiro fazer a escuta especializada para colher esses elementos preliminares e depois fazer o depoimento especial. É perfeitamente possível que isso aconteça. O que eu falei anteriormente, nós temos que agir com rapidez, mas sem precipitação, né, e de forma responsável. Eu não vou chegar e já, né, fazer algo que eu nem sei o que está acontecendo ali. Mas tudo vai depender da combinação que nós tivermos com a polícia, com a rede, com o juiz, e vamos ter que combinar. Porque vamos precisar estabelecer o fluxo entre nós. Vamos ter que estabelecer um fluxo entre nós. Diante desse tipo de situação, é possível ou é razoável que nós façamos desse jeito? Isso afronta algum princípio, quer da lei 13431, quer do CPP? Né? A gente tem que avaliar isso. Porque se afrontar a lei, vai ter problema. Não quer dizer que vai ser reconhecida uma nulidade de cara, mas que você vai abrir margem para que seja questionado. Sempre vão questionar, mas em alguns casos com mais razão, em outros casos com menos, vai abrir margem para que seja questionado e declarado uma nulidade, às vezes até indevidamente. Não, a produção antecipada de prova, só eu acho que tem que ter alguns cuidados processuais penais, né? Isso já vem sendo discutido no processo penal antes do advento dessa lei. Então, se você já tiver naquela investigação um indicativo, até que pode ter sido colhido na escuta especializada, em relação à autoria do fato, tem que ser chamado o defensor para participar do depoimento especial. E eu vou além. Se você não tiver nada ainda em relação à autoria, nomeia o defensor. Eu coloco o juiz para fazer essa nomeação. E eu tinha um entendimento que eu mudei em relação à lei. Eu achava que você deveria ter, quando a lei elencou as hipóteses em que haverá a escuta, o depoimento especial colhido em medida cautelar praticando antecipada de prova, eu tinha entendido que talvez você tivesse ainda que ter ali um indicativo de a presença dos requisitos das cautelares para a produção de prova para o processo penal em geral. Hoje eu já mudei um pouco isso. Eu acho que há uma presunção legal de que, em sendo criança, com menos de 7 anos, e em havendo violência sexual, o próprio legislador ele presume, em razão da urgência, da gravidade, da condição especial da criança ou do fato, que há necessidade de produção antecipada. Mas acho que esses cuidados em relação à presença da defesa são muito importantes para fins de validade dessa prova depois. Murilo, Perfeito, só uma André. coisa, Perfeito. Você acha que tem
Cautela e caldo de galinha. Presentes? Oi? Você acha que tem que estar os dois presentes? Dois. Menor de 7 anos de abuso Não, sexual? só um. Ou Não. maldade? Acho que um ou outro, né? Um ou outro. O que você Não, acha? imagina. Um ou outro. Não, é que eu Não. fiquei na dúvida. Sim, que ele não, tava é um ou dizendo. outro. Não, mas perfeito. Eu acho assim, quanto mais cautelas nós tivermos para evitar que se alguma nulidade, e vão arguir de uma forma ou de outra, né, é melhor. Então, assim, cautela me parece perfeito. Por favor, agora, está aqui já. Na verdade é uma pergunta, porque eu não sou da área do direito, sou psicóloga, trabalho no CAIS aqui no UV, e com relação à especializada, e aquela possibilidade que estava sendo falado de fazê-la no formato de perícia, né? Tem algumas experiências, como parece que vocês estão querendo implementar lá em Pinhais, bem sucedidas. Eu conheço de algumas de Tamandaré, que está pensando mais ou menos nesse sentido. Duas profissionais da rede, psicólogas, né, que fazem essa escuta especializada, pelo que eu entendi, até num formato, seguindo alguns protocolos, e muitas vezes o depoimento especial é dispensado, porque esse documento é utilizado como prova, né. Agora, quando a gente fala em perícia, a minha dúvida tem alguma restrição com relação a esse ser o profissional da rede? Ele vai ser um perito? Qual que é a minha dúvida? Eu, há 10 anos atrás, eu trabalhei no Nucria, como psicóloga no Nucria, tá? E lá a gente fazia, era o que a gente está entendendo por escuta especializada, na verdade era uma perícia, era nomeada perita pela delegada. Só que, naquela época, claro que a gente está falando bem antes, ainda assim a criança tinha que ser ouvida novamente. Isso era fato, e a alegação que a gente escutava era sempre essa, por causa da ampla defesa. Então a minha questão não há uma fragilidade aí de você ter um técnico da rede como perito? Veja, o perito, deixa eu ver por aí. Não, o problema é a forma. Qualquer um que tenha o conhecimento técnico pode ser nomeado perito. Então não há impedimento legal. Não, mas o juiz pode nomear peritos, né? Mas tem que ser nomeado pelo juiz nesse o juiz. Ou o delegado, né? O juiz ou o delegado. Não. Mas eu acho que prova pericial. Prova tem que ser o juiz. Não, prova para ela ter natureza de prova pericial pelo perito não oficial, 159, parágrafo 1º, exige que seja nomeado Pelo juiz. Perfeito. Então aí vai Porque ser pelo antecipação juiz. de prova. Não, tudo bem. Aí se for na antecipação de E o prova. contraditório ele é postergado Mas aí, em veja, relação a essa prova pericial. A defesa vai poder se eu acho que manifestar. o principal aqui é o que a gente estava falando anteriormente. É interessante. Posso usar a rede? Posso. Mas não é essa função precípua da rede. Não é a regra que deva ser a rede. Para não sobrecarregar a rede, aliás, a rede já está sobrecarregada, e especialmente nomear alguém da rede que, embora seja técnico, não tem formação, qualificação específica para aquela função. É que nesses modelos, nessas experiências, as pessoas que estão sendo formadas são pessoas que têm essa experiência. Bom, aí tá. Para isso. Então, são designadas e são tiradas. Mas aí é o que eu estou falando. Se a gente vai ouvir a título de perícia, a título de profissão antecipada de prova, tá? Aí o juiz vai nomear e eu tenho todo um rito que eu tenho que seguir. E esse rito é previsto na lei, inclusive com possibilidade de nomeação de assistente técnico. Aí aqui, ó, uma coisa que é fundamental, André, a gente tem que discutir como que vai se dar a eventual intervenção do assistente técnico, porque também não pode ser de qualquer jeito, não é lá, junto lá com a vítima no local. Né? A gente tem que ter uma série de combinados também, como eu falei, a parametrização disso, ela tem que ser feita com muita cautela. Me parece que aí é que entram os conselhos, para justamente eu poder ter a normatização dessa atuação desses profissionais, seja como técnicos, pura e simplesmente, na elaboração de um documento menos formal, ou como peritos ou assistente técnico, para a gente evitar que essa atuação ela acabe prejudicando a vítima e comprometendo a própria produção da prova. Tá? Outra coisa que eu acho que nós também temos que discutir, e com os técnicos, mais uma vez, que a lei não fala sobre isso, e a participação dos pais, do responsável legal. Como é que fica? Aliás, isso na própria escuta. Aliás, a resolução 69 do Conan expressa na quando eles eventualmente não forem até os acusados, inclusive do abusador.
supondo que eles não são acusados, não se tem nenhuma imputação contra eles, ou suspeita contra eles. Mas os pais vão estar junto com a criança nesse momento, não vão estar junto com a criança nesse momento? A lei não fala isso. Como é que fica? A gente vai ter que discutir com os técnicos, porque eu acho que a questão aí vai além da questão jurídica, para saber até que momento, se é ou não recomendável, ou se é recomendável até uma certa idade, a partir de uma certa idade não precisa, basta dizer para a criança que os pais estão em outra sala, ou não estão, como é que Eu fica acho que isso? eles têm que dar ciência. A ciência. Pois é, mas isso é algo que não está expresso na lei, e nós da área jurídica, podemos até opinar, mas eu acho que a conveniência ou não Tem que ser técnico. vai depender do caso concreto. Evidente que se houver suspeita contra os pais, a lei é clara, não pode ter nem contato visual. Acabou. Não pode nem ter contato visual, e até a vítima tem o direito, e mesmo que separado, na sala separada, a vítima tem o direito de pedir o afastamento desse acusado da sala de audiência. Se a vítima está sendo ouvida no equipamento, o acusado no outro, o acusado está na sala de audiência, e a vítima vai dizer, não quero ele nem na sala de audiência. E o técnico tem que reportar isso ao juiz, e o juiz vai dizer para ele se afastar, fica só advogado. Isso pode. Está vendo o que eu falo? Isso é uma coisa que a gente tem que mas isso é um acusado. Em relação aos pais, a lei não fala nada. Mas pode ser que a vítima seja constrangida de falar aquilo na frente dos pais. Não quer que os pais nem assistam. Mas eu acabei de contar aqui no André que eu tive um caso semana passada de reavaliação de acolhimento, que a menina falou, eu não vou falar na frente deles, nem do advogado. Daí o juiz educadamente pediu uma advogada se ela se importaria de sair. Ela ficou meio assim, mas saiu. E a menina falou, eu não falo na frente dessa advogada, que ela fala tudo pra eles. Eu pensei, vai dar problema. Daí ela voltou, não registrou nada na ata, achou meio ruim, mas foi embora. Mas o que prepondera na proteção? O interesse dela é a proteção dela. Ela queria falar com o juiz. É o que eu falei. Mas no crime vai dar problema. Mas é aquele negócio, mas por isso que nós temos que ter Aí a talvez escuta tenha a necessidade de como que o alternativa. assessor adote. Mas por isso que nós temos que ter a escuta como alternativa. Aí são claro, Por isso que é importante a gente eu tenho certeza, a gente já está tendo que caminhar para o encerramento, mas eu tenho certeza que nós vamos ter muitas discussões sob o ponto de vista jurídico e sob o ponto de vista jurídico em relação a isso. Mas aí que é importante, primeiro, que nós possamos pelo menos esclarecer aquilo que é o mais óbvio, ou pelo menos que deveria ser o mais óbvio. Aquilo que evidentemente a gente não pode ter dúvida. Aquilo que decorre de literal disposição de lei. E a partir daí, estabelecer parâmetros, quer dizer, começar a argumentar do ponto de vista jurídico e ouvir os técnicos a respeito de outras situações que talvez sejam mais delicadas, mais complexas, como essa questão da presença dos pais, dentre outras. Lembrando que eu falei logo no início, nós estamos construindo algo novo. Nós temos ainda questões culturais a enfrentar. Nós temos que romper certos paradigmas que hoje estão enraizados na cultura jurídica e extrajurídica no Brasil em relação à questão da violência contra a criança. Então não é seguramente uma tarefa fácil. Mas, mais uma vez, eu vou passar para vocês sem dúvida. Daí a importância de nós definirmos, nós, Ministério Público, uma linha de ação institucional que compreenda tanto quem atua na infância quanto quem atua no crime. Que nós possamos levar, se não algo de consenso, o consenso absoluto talvez nós não consigamos, mas aquilo que pelo menos nós consigamos levar de propostas para o município, para o Estado e para o próprio Tribunal de Justiça, o Ministério Público, que fica como instituição. Eu acho que esse é o objetivo desse nosso evento. Vocês vão conseguir fechar tudo aqui. Talvez não, provavelmente não. Mas pelo menos nós estamos encaminhando para isso. Tá? E as experiências que vão ser trazidas à tarde, elas são muito ricas para mostrar. É possível, nós temos alternativas. E, como eu disse, não tem uma forma só que é a certa. Tá? Nós temos possibilidade de agir de formas diferentes. E o que nós precisamos é para aquelas nossas intervenções, para aquilo que nós estamos fazendo, nós tenhamos
argumentos, nós tenhamos elementos de segurança jurídica, como eu falei, não para não sermos questionados, vamos ser questionados de uma forma ou de outra, porque nós já somos hoje. Se fizermos tudo tanto tradicional, nós já temos os questionamentos. Quem dirá quando nós quisermos construir uma coisa que é nova? Vai haver questionamento. Mas se nós tivermos argumentos, a coisa vai avançar. Só, Luciano, só ela está lá na frente. Doutor, a Patrícia fez menção ao fluxo de Almeida de Tamandaré. Eu sou assessora da doutora Melissa, ela não pode comparecer, então em nome dela eu queria dividir um pouco do que a gente está passando lá. Assim, em primeiro lugar, a gente tem preferido, na grande maioria dos casos, fazer a escuta especializada ao depoimento sem dano, porque o fluxo a gente vem estabelecendo faz cerca de 2, 3 anos, se não me engano. Então, hoje, assim, os profissionais do município estão anos-luz na frente do judiciário. E o entrave que a gente encontra lá é muito mais com relação ao judiciário do que com a polícia em si. A autoridade policial está muito mais aberta para não ouvir a criança na delegacia, para fazer esse tipo de procedimento, do que o judiciário em si. A gente tem sentido uma falta de cautela muito grande do judiciário com os depoimentos especiais. Tanto assim, de não preservar a vítima, de não encontrar com o agressor, tanto de não filtrar as perguntas, porque a profissional vai fazer uma pergunta de um jeito, uma abordagem mais humanizada, mas mesmo assim vai perguntar se a vítima tinha relação sexual com o namoradinho da escola antes. Qual é a pertinência disso? Então, apesar da pergunta ser feita de um jeito mais humanizado, a gente sente que o judiciário não filtra, sabe? Não tem essa cautela. Eu só quero aqui fazer, a gente está encaminhando para o encerramento, a Luciana já me deu um alerta, vou passar para a Luciana, mas só que uma questão cultural que para mim está presente ainda hoje, que nós temos que, não sei como, mas temos que acabar, é com essa ideia de querer julgar a vítima antes de julgar o acusado. Para ver se a vítima merece ou não merece ser protegida, para não dizer, como disse lá o Bolsonaro, merece ser estuprado ou não. Quer dizer, é um absurdo isso. Isso é uma coisa que nós temos que acabar. E os técnicos, por isso que eu digo, têm que assumir uma postura protagonista. E não é só dizer que não vai fazer. Por que não deve? Por que não deve ser feito esse tipo de pergunta, esse tipo de abordagem? Que não tem pertinência, causa constrangimento indevido e é irrelevante, né, para o ato em si, o fato em si. Né? Tem até súmula agora do STJ em relação à questão de ser namorado, de ser, no caso para menor de 14 anos, no caso do estupro vulnerável, né, por exemplo. Quer dizer, você não vai precisar abordar isso. Agora, aí entramos nós, eu acho, nós, não só vocês na comarca, mas nós aí, cúpula do Ministério Público, para ter uma interlocução com o tribunal, com a Corregedoria do tribunal, né, com a nossa própria Corregedoria, para que nós tenhamos algumas orientações e assim, que até nós possamos fazer com que os juízes se qualifiquem efetivamente, e não só o juiz da infância, né, mas os juízes criminais, aliás, especialmente os criminais, para que eles possam saber, como eu disse, não só o que fazer, mas o que não fazer. Porque a mudança de cultura, ela não é fácil. Digo, mas vamos fazer a meia culpa. Por exemplo, eu estou numa base especializada e recebo precatório do estado inteiro. Esse tipo de pergunta também vem dos nossos colegas. Não, sei, claro, Suzana. Eu falei do Ministério Público, então, a nossa Corregedoria também. A capacitação. Claro, mas eu acho que tem que pegar todo mundo. A vítima senta lá e fica em trata, o colega faz uma pergunta. Então a situação, primeiro que faz um depoimento direto, e aí a situação não aconteceu. Passa a palavra para o advogado de defesa, devolve a precatória e a gente recebe a bomba lá para administrar. Então, a gente tem que fazer a tarefa de casa também. Eu concordo perfeitamente, plenamente com você. E eu digo o seguinte, essa questão da retratação, né, do depoimento, ela tem que ser vista com muita reserva, ressalva. Porque aquela história, você tem uma série de fatores externos que depois de passar daquela situação de comoção inicial em relação ao fato, acabam conspirando para que a própria vítima seja culpabilizada pela violência que ela sofreu e se veja na obrigação de desdizer o que disse para não prejudicar o abusador. Isso quando não tem, né, algum favorecimento para a família, não tem, mas enfim, tem de tudo que a gente pode imaginar. Por isso que a lei prevê a necessidade da atenção a essa vulnerabilidade direta, situações de ameaça, constrangimento, intimidação e outras influências externas que podem acontecer. E aí, só que é aquele negócio, nós temos que ter profissionais
na outra ponta, na rede e a serviço do próprio judiciário, que estejam atentos a isso e que façam as abordagens preliminares, no rapport, por exemplo, ou numa abordagem preliminar antes de uma entrevista, de uma escuta especializada, essa avaliação, para saber, afinal de contas, esse relato está sendo prestado de forma livre, espontânea, ou tem alguma pressão externa que está sendo feita para essa criança ou adolescente? Isso tem que ser detectado, a lei obriga isso, para que justamente nós possamos informar e eventualmente até não realizar naquele momento aquela escuta, para que nós possamos colher mais elementos em relação a esses fatos externos que estão acontecendo, essas influências externas, para depois, somente depois que a vítima se sinta segura e aí sim livre, desimpedida para poder falar o que aconteceu, ela seja ouvida. Porque senão esse relato vai ser um relato colhido de forma, né, precária. Quer dizer, e ela não vai relatar o que de fato aconteceu, mas sim o que ela foi treinada, o que foi preparada, foi ameaçada, foi constrangida a falar. Então nós temos que ter muita cautela quanto a isso. Mais uma vez, para isso tem que ter profissionais qualificados para detectar essas situações. Porque se é só para botar o cara lá para fazer pergunta do jeito que o juiz está fazendo, não precisa ser psicólogo, assistente social, ter curso nenhum. Bota papagaio lá, o papagaio repete o que o juiz falou. E não é para isso que o técnico está lá. Para isso ele é formado, para isso ele é qualificado. Então, mas é uma questão cultural, né? E essa questão cultural da culpabilização, né? Do julgamento da vítima antes do julgamento do acusado ainda está muito presente. Nós temos que... O caso famoso é aquele caso do Zequim Barbosa, né? Que as vítimas supostamente eram, entre aspas, prostitutas, né? Ele foi inocentado. Uma aberração, uma vergonha para o Brasil no contexto mundial. E a gente sabe, né? Eu digo sempre, né? Quando a gente fala em índices, né, de condenação dos acusados de crimes sexuais, especialmente, né, contra crianças e adolescentes, né? Primeiro que a notificação já é precária, né? Já tem uma subnotificação. E a condenação, ela é vergonhosa, quer dizer, e além disso demora muito. E é o que a lei também quer evitar, essa demora excessiva. A celeridade da tramitação do processo, ela está prevista na lei. Inclusive, eu tenho sugerido, e com base nessa disposição da lei, que assegura o direito da criança e do adolescente à celeridade, face o princípio da prioridade absoluta, previsto lá no Estatuto, com base na Constituição Federal, que diz que a criança e o adolescente tem direito à precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. E considerando que a prestação jurisdicional é um serviço público de relevância pública, eu tenho sugerido que nesse processo nós coloquemos também uma taxa, né? Agora o judicial eletrônico lá, uma observação que eles devem tramitar também prioritariamente, esteja ou não o réu preso, para que nós possamos dar vazão e solução rápida para esses casos. Rapidez, sem precipitação, como eu falei, mas rapidez, para evitar que aconteça o que a gente vê acontecer, que a criança, às vezes, como eu disse, arbitrariamente, é afastada da família, né, com base em elementos precários, indevidamente pelo Conselho Tutelar, colocada no acolhimento, fica acolhida durante anos e o processo se arrastando também durante anos, um sujeito belo e formoso, e aí quando a vítima é ouvida lá na frente, ela já nem se lembra mais, já não tem mais noção dos detalhes do que aconteceu, porque faz tanto tempo que já era. Né? E aí até tenho esse desenho, né? Esses desenhos aqui que eu... Até não é minha ideia, essa ideia foi de um evento que eu participei, aqui mesmo no Centro de Apoio, no Ministério Público, em que uma psicóloga que falava sobre a questão da escuta, né, ela trouxe, eu estou reproduzindo para vocês, né? Que eu digo, essa é a prova que nós queremos colher, né? Esse é o retrato que nós queremos colher. Né? As pegadas lá, na medida que, né, quanto mais proximidade, né, eu tiver, quanto mais rápido, sem precipitação, mas quanto mais rápido, quanto mais de forma adequada eu tiver o contato com a vítima, e antes que outros venham a ter esse contato, melhor, porque eu vou ter um retrato mais nítido daquela prova. Se eu permito que o tempo passe, né, daqui a pouco essa prova começa a ser apagada. E vai chegar uma hora que eu tenho tantas pessoas que interferiram naquele caso e que já, né, deram o seu pitaco, que já influenciaram a vítima, que talvez o que eu tenha é o nada para provar.